Pois quem acompanha a Rede Globo de televisão e seus comentaristas econômicos, umas sumidades em economia, todos eles assim, pós isso, pós aquilo, doutorado, PhD, deve ter ouvido, da Veja também, deve ter ouvido e lido quantas vezes eles falaram que a inflação estava fora de controle, que tinha que aumentar juros, recessão, desemprego, etc. Tal, porque havia muita demanda, a massa salarial cresceu, aquela coisa toda e Bom, pelo jeito, a receita deles foi adotada pelo governo federal. Por quê? A indústria está começando a férias coletivas. A indústria automobilística agora está levando alguma coisa de incentivo aí com relação a prazo de veículos, mas está ameaçando também que vai demitir, etc. e tal. Claro, então, agora, de repente, a coisa vai. Começa-se a demitir gente, aumenta a taxa de juros, recessão, desemprego. A receita usada até 2002, quando a inflação chegou a 12,64%, e os juros estavam a 26% ao ano, aquela receita que deu tão certo, que quebrou o Brasil 3 vezes, deverá dar certo agora. É isso que eles querem, os PhDs da economia brasileira. Então está dando tudo conforme eles querem. Ou seja, quanto pior, melhor. Essa é a receita. É só ver o que está acontecendo. A insistência com que eles martelam, batem em cima das coisas, que tornam mentiras fantásticas, eles exigem que elas sejam verdades. É só acompanhar isso de perto. E não precisa nem ser economista, é só prestar atenção. A tabela do imposto de renda foi corrigida, vai ser corrigida em 4,5%, abaixo dos índices de inflação. É difícil a gente explicar os índices inflacionários. Por exemplo, a inflação minha pode ser diferente da sua, da grande. Cada um tem a sua própria inflação. Quem paga aluguel tem uma inflação dos aluguéis. Quem consome determinado tipo de produto tem outra. Escolas, quem paga escola particular tem outra. Quer dizer, varia o tipo de inflação. Se faz o IPCA, que é a média para fim de correção de salário, mas os sindicatos exigem sempre mais do que a inflação, a correção dos salários. E isso é concedido, os empresários, os sindicatos patronais vão dando. Isto vai para os custos, obviamente, certamente vai para custo. Por exemplo, o salário dos motoristas e cobradores de ônibus vai para o custo, para a planilha. E aí não se quer que aumente a passagem urbana. É complicada essa matemática. Mas, enfim, a tabela do imposto de renda vai ser corrigida em 4,5%. Abaixo da inflação. Vamos continuar pagando mais imposto de renda, que eu digo é os assalariados, porque muita gente aí dribla tudo isso aí, né? Mas os assalariados não tem como escapar. Vai pagar mais imposto de renda em termos de, claro, o salário cresce 7%, 8%, e a tabela cresce só 4,5%, é claro que vai pagar mais imposto de renda. Só que eu tinha algo em torno de 12, 13 anos quando eu comecei a trabalhar. Fora de casa, claro. Eu já ouvia, naquela época, queixas sobre a tabela de imposto de renda. Que ela não acompanhava, não era adequada, que se pagava imposto sobre salário, não sobre renda. Pois continua exatamente a mesma coisa. Passaram os governos militares, passou o Sarney, que governou indevidamente esse país, foi um golpe também do Sarney e da turma dele. Depois veio Fernando Collor de Mello, o Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula e a Dilma, e continua a mesma história. A tabela do imposto de renda, ela é imposto sobre salários. Quando vai mudar isso? Não acredita que mude um dia, meu amigo. Vai ser sempre assim. Óbvio, o Lulante é tranquilo. Está assim há 60 anos, porque vai mudar agora? Óbvio que não vai mudar. A mesma coisa que a reforma política e tributária. Não vai mudar por quê? Porque não interessa aos donos do Brasil. RS 470. Tem algum sapo enterrado ali. Não é possível, meu Deus. Bento Carlos Barbosa. Qual é o problema? O Daer, qual é o problema de vocês com a 470 entre Bento e Carlos Barbosa? Será que vocês odeiam tanto esse trecho aqui que não fazem porra nenhuma para consertar?
Agora, tem buracos ali, que eles agora são fiotão, assim, ó, são os fiotes. Logo, logo eles vão ficar adultos e vão começar a explodir suspensão e pneu de carro, além de provocar acidentes. Será que é tão difícil consertar, tapar os buracos, pelo menos, já que essa rodovia aí está virada num chapéu velho mesmo? É difícil assim? Espera um pouquinho. Vocês estão com o salário atrasado, talvez? Pode ser que sim. Estão com o salário atrasado? Não sei. Mas, enfim, pô, tenham uma paciência, tenham um dó. O que é isso, cara? Por que acontece isso? E o detalhe, era assim, no Brito, no Rigoto, na Ieda e no Tarso. Ou seja, o Daire continua o mesmo. Ou seja, mudam as moscas. O resto continua a mesma coisa, lamentavelmente. Ontem foi 1º de maio, Dia Mundial do Trabalho. Aí, quando se espera que haja uma comemoração, reivindicação pessoal, assim, de coisa, para melhorar a situação dos trabalhadores, etc., o que é que se faz no Brasil? Política rasteira, imunda, suja, a do mais baixo nível. Foi isso que foi feito ontem. Esse tal de Paulinho da Força já foi condenado, tá, né? Por improbidade administrativa, etc. Tal, e o cara vai... Paulinho, vai para casa. Vai para casa, meu amigo. Tu já está vencido. Ele e todos os seus seguidores. Uma pena que um dia importante como o Dia do Trabalho seja usado para politicagem rasteira e imunda, como foi feita de um lado e de outro. Eu não estou protegendo ninguém, não quero que... Aliás, eu quero que os partidos políticos se explodam, todos. Tudo farinha do mesmo saco. Não tem virgem nessa zona aí, na zona política brasileira. Então não vem com esse papo de um e de outro, petralha, demutucanalha, não. Tudo farinha do mesmo saco. Nenhum deles, aliás, está desafiado aqui, alguém vinha aqui dizer, o meu partido, o partido tal, não tem nenhum corrupto no meio dele. Está desafiado, vem aqui, eu dou espaço. Tudo farinha do mesmo saco, ok? Uma pena que fizeram de 13 de maio, isso aí, que aconteceu ontem aqui no Brasil. Politicagem do mais baixo nível. Bom, aí, né, o Grêmio joga com o São Lourenço na Arena, 47.244 pessoas gremistas lá dentro, tinha uns 1.200 ou 1.300 torcedores argentinos lá do São Lourenço, que aliás foram muito bem tratados, por sinal, como civilizadamente nós esperamos sempre que as coisas aconteçam. Pois bem, o Grêmio se esforçou, se dedicou, etc. Tal. Quer dizer, se botar um elefante dentro de campo, ele vai se esforçar, vai se dedicar. Está entendendo o que quer dizer? Precisa qualidade, não adianta só determinação, força, não sei o quê, precisa qualidade. Qualidade que vários jogadores que estão vestindo a camisa do Grêmio não têm nenhuma. Por exemplo, o Barcos é uma calamidade como jogador de futebol. Afirmo que eu assumo essa minha posição, é o pior camisa 9 que já vestiu a camisa do Grêmio ao longo de todo o tempo que eu sou gremista e tenho assistido jogos do meu time, do meu clube. Barcos precisa ser cedido e paga o salário dele para ele ficar longe do estádio olímpico, da arena. Por favor, alguém tem que fazer isso. Aliás, podia até emprestar para o Internacional com a condição de que ele fosse titular. Nós pagamos o salário, ele vai ser titular no Internacional. Nós precisamos enfraquecer o nosso adversário. Então essa é uma forma. Emprestem o Barcos para o Internacional, porque ele vai lá, mas ele tem que jogar, tem que ser titular como é no Grêmio. Há 14, 15, 16 meses, e é isso aí que nós estamos vendo. Aliás, quando o jogo foi para as penalidades, eu estava no meio do meu grupo de amigos que sentam ao meu lado ali na arena, e alguém disse, aí, tu acredita? Eu digo, como que eu vou acreditar? Olha quem vai bater os pênaltis. E lembrei que o senhor Hernan Barcos tinha errado o pênalti contra o Corinthians no ano passado, na Copa do Brasil, quando o Grêmio foi para os pênaltis para decidir quem iria continuar na Copa. Pois, para variar, o primeiro pênalti, que é sagrado, é vital para o estado anímico da sequência, o senhor Hernan Barcos errou o pênalti. Aí veio o segundo, bateu o Riveiros e fez, e aí botaram quem para bater o pênalti? Maxi Rodrigues. Eu não sei quem é que inventou esse jogador.
O Maxi Rodrigues é um grande jogador para Fortes e Livre de Mussum, São Luís de Juí, o 15 de novembro de Piracicaba, mas não para o Grêmio. Botaram o guri a bater o pênalti. Obviamente ele errou. Aí eu fui embora, saí do estádio, claro, né? Como tu vai errar? Em 3 erra 2, vai perder, claro, né? Obviamente aconteceu isso. Uma pena, por quê? Olha, Grêmio e Cruzeiro iam fazer um belo confronto. O Cruzeiro ia ganhar porque tem muito mais time que o Grêmio, óbvio, tem atacante, tem centroavante, tem meio de campo, tem defesa, né? Não tem o Barcos lá para jogar para eles, que nós podíamos até emprestar para fazer um confronto aí, para voltar o Marcelo Moreno, que está lá na reserva deles. Enfim, o Grêmio, mais uma competição. De 2013 e 2014, o Grêmio não ganhou nenhum Grenal, foi goleado em 2 Grenais, por um time que empatou levando um banho de bola do Cuiabá. O Internacional jogou com o Cuiabá ontem de noite e empatou nos 40 minutos do segundo tempo com um gol espírita lá, achado. Era para ter tomado nos 4 do Cuiabá. E nós perdemos de 4. Quer dizer, algo está errado dentro do Grêmio. Há 16 meses está na hora de se tomar medidas. Alguma coisa tem que ser feita ali. Do jeito que está, não vai. Pode crer. Nós vamos ter seríssimas dificuldades nesse 2014 se algumas coisas não forem feitas, como, por exemplo, contratar atacantes, que o Grêmio não tem. Aliás, não tem desde 1º de janeiro de 2013. Quando eu escrevi lá no Facebook que se o Barcos jogasse o que estava jogando no Palmeiras, o Grêmio estava ferrado, as 7 pragas do Egito caíram sobre mim. Está aí agora. Agora 90% da torcida do Grêmio já percebeu que não tem. O homenzinho pode ser qualquer coisa, menos centroavante. Mas teve uns caras que escreveram no Facebook que ele é esforçado, que ele ajuda a criança, não sei o quê. Mas eu não quero um bom samaritano, eu quero um centroavante no meu time, como toda a torcida do Grêmio quer. O Grêmio foi eliminado da Copa Libertadores da América, mais uma vez. 2014, ainda tem o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. O que virá pela frente, se não tomarmos algumas medidas fortes e sérias com o Grêmio, com esse time que não convence ninguém, lamentavelmente. Obrigado pela sua audiência, telespectador. Eu volto amanhã.